Pode sentar. Jesus, ele está onde? Jesus, ele está naquela cruz da qual ele foi pregado. Ele está naquela cruz, igreja? Não, ele não está mais naquela cruz. Hoje ele está à direita do Pai, assentado, porque ele obteve essa honra de estar sentado ao lado do Pai. E a palavra de Deus diz assim: não turbe o vosso coração, não turbe, ou melhor, não entristeça o vosso coração. Nós estamos vivendo um tempo que muitas coisas estão nos dando tristeza. O que nos traz tristeza é decepções. Nós estamos vivendo uma geração que tem decepcionado muitas vezes a nós. Os filhos têm decepcionado os pais, os pais têm também decepcionado os filhos. O pastor tem decepcionado as ovelhas têm decepcionado os pastores. É a geração que nós estamos vivendo. Porque o meu Jesus, o seu Jesus que nós estamos anunciando nessa noite, ele passou por isso. Ele teve tristeza, ele teve angústia, eles abandonaram, ele se sentiu abandonado. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que tem passado por períodos assim, de tristeza, de decepção. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus aqui ele fala: não turbe o vosso coração, ou melhor, não entristeça o vosso coração, porque eu tenho alegria, a verdadeira alegria para te dar, eu tenho a verdadeira paz para te dar. Em meio à situação, irmã Marina, que nós estamos vivendo, uma geração agora, uma geração corrupta, em meio a tudo isso aí, há paz, há paz. E essa paz nós encontramos só em Jesus Cristo, só nele. Eu estou falando porque eu prego aquilo que eu vivo. Eu tenho vivido dias e dias difíceis na minha vida, aleluia. Às vezes eu passo por uma tribulação ali, eu passo por uma tribulação ali, mas eu vou e falo: Senhor, me dê o refrigério, me dê o refrigério. E imediatamente ele me dá o refrigério. E eu quero te dizer nessa noite: se você está passando por algo assim, peça o refrigério, porque Deus vai te dar o refrigério. Ele tem a verdadeira paz. Nós estamos vivendo um mundo sem paz, mas ele tem a paz para nos dar. A palavra de Deus diz na segunda leitura, diz aqui, irmãos, que a palavra diz assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus. Ele está falando: crede no meu Pai, e depois fala: credes em mim. Jesus dizendo: crede no meu Pai que está no céu. Porque o Pai estava no céu, mas o Filho estava na terra aqui para passar um processo por causa de mim e por causa de você. Qual é esse processo? O processo de cruz, o processo de crucificação, o processo de se tornar maldito por mim e por você. Esse era o processo que Jesus passou. Porque aquela cruz que ele levou, ela não era de Jesus. Aquela cruz era minha, era sua. Aquele processo que Jesus passou, era eu e você que tinha que passar. Mas nós não íamos aguentar passar por aquele processo. Jesus, ele veio para passar esse processo por mim e por você. Jesus te pergunta nessa noite: como está o seu fardo? O seu fardo está pesado? Entrega o seu fardo a mim, porque o meu fardo é leve. Jesus quer trocar o seu fardo que está pesado nessa noite, mas para ele trocar o fardo que está pesado na sua vida, você precisa chegar a ele. Chegar em
a mim e eu chegarei a vós. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. É por isso, irmão, porque eu tenho vivido, como eu falo, tenho vivido, mas eu tenho chegado ao Senhor. Senhor, me dê um refrigério, me dê, aleluia, paz em meio a este mundo, me dê paz. E eu tenho certeza, irmão, que pessoas que estão aqui nessa noite estão vivendo algum processo como eu estou vivendo, mas o Senhor quer te trocar esse fardo pesado para um fardo leve nessa noite. E ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Ei, eu quero te dizer através, na casa de meu pai há muita morada. Deus está falando: filho, vocês não são daqui. Vocês não são daqui. Vocês são de uma terra vindoura. Vocês são da Nova Jerusalém celestiais. Nós não somos daqui, irmão. Nós somos peregrinos, porque se nós fôssemos daqui, nós não morreríamos fisicamente. Nós não somos dessa terra. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele tem algo preparado para mim e para você. Ele veio nessa terra, morreu ali pelos meus pecados, pelos seus pecados, e ele abriu uma porta, e essa porta é ele é a porta, ele é a chave para você entrar no céu. Aleluia. Não turbe o vosso coração. Talvez você tenha turbado o seu coração, aleluia, porque você não sabe quando você morrer para onde você vai. Existem dois lugares que nós podemos ir, irmão, quando eu morrer: ou ir para o céu, ou ir para o inferno. O inferno não foi feito para nenhum de nós. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, os anjos caídos. Mas se nós formos desobedientes à palavra de Deus, se nós não aceitarmos a Jesus, porque ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só através de Jesus a salvação. É por isso que ele está falando assim para os discípulos, ele está falando para mim e para você: não turbe o vosso coração, meu discípulo. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai muitas moradas. Sabe por quê, irmãos, que Jesus está dizendo aqui para o discípulo? Porque Jesus estava aqui confortando o discípulo, porque Jesus tinha falado assim: eu vou ter que morrer por vocês, vou ter que padecer por vocês. E o discípulo então entristecido, porque queria Jesus perto dele, irmão. Queria Jesus perto dele. Mas Jesus fala assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. O Consolador está aqui. Sabe quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. Ele está dentro de você, minha irmã. Ele está dentro de você. O Consolador está dentro de você. Aleluia. Pede a Ele socorro. Fala, quando você estiver passando por período de vida: ô Consolador, fala: ah, Consolador, aquele que Consolador com o Espírito Santo é, que o pastor falou lá, consola-me neste momento que eu estou vivendo. E Ele vai te consolar. Porque o discípulo que se sentiu consolado neste momento. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar e levarei vós comigo. Deus quer nos levar para um lugar. Sabe esse lugar que Ele quer nos levar? É lugar que não haverá morte, não haverá rancor, não haverá decepção, haverá só paz e alegria ali. E no segundo capítulo, que foi lido em Isaías 59, ele diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar.
sempre aos pés de Jesus. Estava sempre inclinando a sua cabeça no peito de Jesus. E nós, se queremos paz e alegria, nós temos que estar sempre pertinho de Jesus. Sempre chamando Jesus para estar perto de nós. E o versículo fala: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. 750 anos em antes do nascimento de Jesus, o profeta está falando aqui: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Não pense que Deus não tem te ouvido, porque Deus está te ouvindo. E no momento certo Ele vai levantar as mãos para te socorrer. Na hora certa. Porque nós temos que pregar o que vive, irmão. Eu sempre tenho batido na tecla que você tem que pregar o que vive. Eu tenho um filho só, você conhece muito bem ele, só tenho ele. E eu sempre caminhei ele na presença do Senhor desde o ventre da mãe. Estava no ventre da mãe, eu levava ele para o monte e orava, sempre orando. Na barriga dela, eu orava: esse aqui será um profeta do Senhor. Ele é do Senhor, ele não é meu, ele é do Senhor. Sempre falando assim. Meu filho nasce e eu coloco ele na direção do Senhor, fazendo os cultos domésticos, ensinando ele a pregar a palavra de Deus. Meu filho agora completa 16 anos, né? 17 anos, ele dá uma fugidinha. E nessa fugidinha, o diabo se andou para matá-lo. Se andou para matá-lo. Me preocupava muito eu e minha esposa. Teve um dia que eu pensei que tinha acontecido mesmo. Ele saiu na sexta-feira e só voltou na segunda-feira. E aí, depois ele veio e fez um comentário conosco que eles colocaram uma arma na cabeça dele para matá-lo. Mas eu estava sempre pedindo ao Senhor: Senhor, cuida dele, resgata ele novamente. Nunca deixei de clamar ao Senhor. Você tem quantos filhos? Tem 5, né? Glória a Deus, que Deus abençoe seus 5 filhos. Que eles serão homens e mulheres de Deus. E eu fiquei na situação de Isaac, ou melhor, de Abraão, um filho só. Porque nós perdemos 2 filhos na gravidez dela, só tive um só. Eu falei: Senhor, eu não quero perder o meu filho para Satanás, não. Eu ia orando: se o Senhor não tem obra, é assim, não. Olha a oração que nós fizemos. Se o Senhor não tem mais obra com ele nessa terra, prepara ele e leva. Prepara ele e leva. Mas um dia Deus me respondeu dizendo assim: as minhas mãos estão sobre ele, e no momento certo eu vou resgatá-lo. Mas nunca deixei, o seu joelho fala. O seu joelho fala. Provérbios 6, melhor 3,
diz: o seu joelho fala. E o meu joelho falou diante de Deus. E no momento certo Ele resgata o meu filho. Meu filho hoje, ele foi ministrar a palavra de Deus para jovens. Lembra do chamado que Deus chamou a ele dentro dessa casa? Hoje ele foi para ministrar a palavra para jovens. Então, irmãos, não desista. Não desista dos seus. Porque aquele que não desiste, ele encontra o favor de Deus. Então deixa essa palavra. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Fecha aqui. Uma mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue. Ela tinha gastado todos os seus bens com os médicos terrenos e não teve solução para sua hemorragia. Mas um dia ela ouviu falar de uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, Deus conosco. Jesus simbolia Deus conosco. E ela vê falar dele, e ela fala: é a minha última esperança. É a minha última esperança. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que já está dizendo: é a minha última oportunidade. É aí que Deus gosta. Quando acaba as suas forças, aí Jesus aparece. E agora ela coloca um propósito. Para você receber o seu milagre, você precisa romper barreiras. Porque o inimigo ele vai tentar impedir a sua vitória. Então ela rompe a barreira do impedimento, que era a multidão. Mas diante dela romper a barreira, ela coloca um propósito. Só mentalmente. O Senhor que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe. Ela coloca só na mente: eu vou romper a barreira e tocar nas olas de Jesus. E vou ser curado. Fé, esperança. E ela vai e toca nas olas do Senhor. E quando ela toca nas olas do Senhor, diz que a hemorragia cessa imediatamente. E Jesus agora vai perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? E o discípulo vai interrogar Jesus dizendo: Jesus, a multidão é grande e o Senhor pergunta quem te tocou? E Jesus: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando a gente toca no Senhor diferente, o Senhor nos responde. E aqui está e eu estou te chamando para você tocar no Senhor Jesus diferente nessa noite. Porque esse aqui, irmão, muitas vezes ele toca no Senhor Jesus de uma forma, ele pede algo só em pensamento, com pouco algo está chegando. Porque eu sou melhor do que vocês? Não. Sabe por quê? Porque eu me humilho diante do Senhor. Senhor, estou com vontade de comer isso. Com pouco chega na minha casa.
Eu já falei para muitos aqui, quando eu trabalhava, um varão, eu gosto muito de quebra-queixo. Eu gosto muito de quebra-queixo. Vou contar porque alguns aqui não sabem. Eu trabalhava de porteiro e de repente o menino vem tocando, né, e vendendo quebra-queixo. E aí o prédio que eu estava trabalhando bate o interfone e fala: Luiz, para o quebra-queixo aí porque eu quero comprar. Eu falei: opa, vou ganhar o meu também, né? E aí a pessoa vem e compra 4 quebra-queixos. Eu falei: um será meu, né? Não, irmão, não foi meu nenhum deles. E por incrível que pareça, a varoa vai e fala assim: isso era cetinha. Falou: pastor, segura, não, Luiz, segura aqui porque eu vou na padaria comprar pão, depois eu pego. Eu falei: quando na volta ela vai me dar um. E ela vem, mas antes disso, eu falar na volta ela vai me dar um, o varão estava saindo do portão, abriu o portão para ele sair, ele volta e fala assim: você quer um quebra-queixo? Porque eu não tinha um tostão para comprar, irmão. Você quer um quebra-queixo? Ô rapaz, é de Deus, hein? É de Deus. E aquele foi o melhor quebra-queixo que eu comi na minha vida, irmão. Entendeu? É assim que Deus faz para aqueles que creem nele, para aquele que espera nele. E eu sempre tenho esperado. Ele é o Deus da provisão. Amém? Conjunto renascendo para adorar. Vamos adorar a Deus nessa noite. Aleluias. E que você guarde essa palavra na tábua do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é contigo. Ontem eu estava comentando para esse jovem aí, falei assim, nós estávamos orando, estava falando assim: vou orar, intercessão de mão lá para o celular agora neste momento. E eu sei que amanhã ela vai estar aqui. Amanhã ela vai estar aqui. Está aí nessa noite. Aleluias.